Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geometria plana e nessa aula, pessoal, vamos estudar as semelhanças dos triângulos, tá? Assunto aí fundamental, muito importante na sua preparação para os vestibulares, para as suas provas, para o Enem, assunto aí muito importante dentro da geometria plana, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue esse trabalho que é totalmente gratuito. E pessoal, não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza, pessoal? Vamos começar? Então vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos ver então a semelhança de triângulos, tá? Olha o que diz a definição aqui, ó. Diz o seguinte: dois triângulos são semelhantes se possuem os três ângulos congruentes e os lados homólogos proporcionais. Pessoal, já vou explicar para você o que são esses ângulos congruentes e os lados homólogos proporcionais, tá? Por enquanto, acompanha comigo o seguinte aqui nesses dois triângulos. Esse triângulo da esquerda aqui, ó, é um triângulo A, B e C, e vou representar os seus lados assim, ó. Se aqui nós temos o vértice A, opondo-se ao vértice A, nós vamos ter o lado A. Opondo-se ao vértice B, nós vamos ter o lado B, e opondo-se ao vértice C, nós vamos ter o lado C, tá? Então, nós temos aqui os três lados desse primeiro triângulo, beleza? Agora, nesse outro triângulo aqui, ó, A', B' e C', vou colocar também os três lados. Só que eu vou chamar assim, ó, esse lado eu vou chamar de X, esse lado eu irei chamar de Y, e este lado aqui irei chamar de Z, beleza? Agora, pessoal, reparem nos ângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, eu vou dizer que é um certo ângulo linha. Beleza? Eu não sei quanto é que vale, eu estou chamando assim, ó, fazendo esse símbolo aqui com uma linha. Tudo bem? Eu vou dizer agora que esse outro ângulo aqui no vértice B é um certo ângulo que eu vou colocar o símbolo aqui, ó, duas linhas. Beleza? Agora, olha só. Vamos supor que esse triângulo aqui da direita, esse ângulo aqui no vértice A', seja esse ângulo linha que está aqui. Enquanto que esse ângulo aqui no vértice B', seja um ângulo que eu vou chamar assim, com esse símbolo, duas linhas. Tudo bem? Pessoal, primeira situação bem importante aqui. Nesses dois triângulos, reparem que nós temos aqueles dois ângulos ali em cima tendo a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes, e aqueles dois ângulos que estão mais abaixo ali, eles têm a mesma medida também, ou seja, também são dois ângulos congruentes. O que está acontecendo aqui, ó? A gente sabe que a soma dos três ângulos internos em qualquer triângulo sempre deve dar quanto? 180 graus. Concorda comigo? Agora, olha só nesse triângulo aí. Nós temos que aquele ângulo A no vértice A mais o ângulo no vértice B ali, ó, dá uma certa quantidade em graus. Claro que é menor do que 180. Só que aquele ângulo no vértice C ali, ó, é um certo valor, ou seja, possui uma certa medida, que somado com aqueles dois outros ângulos ali, resulta em 180 graus. Concorda comigo? Agora pense o seguinte, se esses dois ângulos aí são iguais, e esses outros dois ângulos aí também são iguais, ou seja, congruentes, você concorda comigo que o que falta para 180 graus nos dois triângulos é exatamente o mesmo valor? Ou seja, pessoal, aquele ângulo aí no vértice C e no vértice C' é o mesmo valor, tá? Eles têm o mesmo valor porque é o que falta para esses dois triângulos aí obter ali o ângulo de 180 graus, já que é a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, fazendo um fechamento aqui nessa ideia. Quando nós visualizarmos em qualquer questão dois triângulos que possuírem dois ângulos iguais, como está acontecendo aí, você pode ter certeza que o terceiro ângulo também é igual, beleza? Aí, pessoal, consequentemente, nós chegamos à situação de que esses dois triângulos são triângulos semelhantes, beleza? Então, dois triângulos são semelhantes
quando possuírem, pessoal, por exemplo, os três ângulos congruentes entre si. E aí, pessoal, entra aquela história ali dos lados homólogos proporcionais. O que são os lados homólogos proporcionais? É isso que eu vou te explicar agora, tá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, como esse ângulo aqui ó, é o mesmo que esse ângulo aqui também tem a mesma medida que esse daqui, o que acontece? Certamente, esse ângulo aqui ó, será o mesmo que esse. Só que eu tenho que colocar um outro símbolo aqui. Por exemplo, vou colocar um risquinho aqui e um risco aqui assim, tudo bem? Indicando que os ângulos são de mesma medida. Beleza? Agora, pessoal, vamos abordar essa ideia aqui, ó, lados homólogos. Ferreto, que vem a ser os lados homólogos? Pessoal, é muito simples. São os lados correspondentes. Por exemplo, aqui, ó, no triângulo da esquerda, esse lado C aqui, ó, ele está entre o ângulo linha e o ângulo duas linhas. Concorda comigo? Agora, nesse outro triângulo aqui, ó, qual é o lado correspondente? Ou seja, qual lado está entre linha e duas linhas? Está aqui, ó. Se aqui está o ângulo linha e o ângulo duas linhas, nós temos o lado Z aqui, ó, como sendo o lado homólogo do C. Beleza? Outra maneira de verificar os lados homólogos, pessoal, é comparar, por exemplo, o seguinte, ó. Esse lado B aqui, ó, ele se opõe ao ângulo duas linhas. Tudo bem? O que acontece, ó? Se aqui nós temos o lado B, qual é o correspondente, ou seja, qual homólogo aqui, ó? Olha que o lado B está oposto aqui, ó, ao ângulo duas linhas. Nesse triângulo, opondo-se ao ângulo duas linhas, nós temos aqui, ó, o lado Y, ou seja, o B e o Y são também lados homólogos, beleza? E Ferreto, o que significa dizer que os lados homólogos são proporcionais? Pessoal, se nós temos dois triângulos semelhantes, nós temos ali três lados homólogos, e esses três lados homólogos, eles formam uma proporção definida que nada mais é do que a semelhança de triângulos, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, como é que fica essa história aí? Olha só. Por exemplo, o lado A aqui, ó, ele estará para o seu correspondente aqui no triângulo. Pessoal, reparem que o lado A está entre duas linhas e o ângulo risco. Tudo bem? Nesse triângulo aqui, ó, entre duas linhas e o risco, eu tenho o lado X. Ou seja, o A e o X são lados homólogos. Então, o A está para o X, assim como o B aqui ó, está para o Y, que são outros dois lados homólogos, né? Assim como o C está para o seu lado homólogo, que é o Z. Beleza? Agora, pessoal, evite cometer o erro de você pensar assim, ó. Poxa, Ferreto, o lado esquerdo está para o lado esquerdo, o lado de baixo está para o lado de baixo e assim vai. Pessoal, em diversos momentos, em questões de vestibulares, nas provas e por aí vai, o que acontece? Um dos triângulos muitas vezes aparece de ponta cabeça. E aí, pessoal, não aparece assim, ó, ângulo com ângulo, como está aparecendo ali. Beleza? O que acontece daí, ó, se ele está de ponta cabeça um dos triângulos, não acontece esse paralelismo que está acontecendo aí entre os lados homólogos e não fica assim tão direto para nós visualizarmos essa proporção aí que é dada pela semelhança de triângulos. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal, vamos ver o que a gente chama de razão de semelhança nos triângulos. Beleza? Vem aqui, ó. Pessoal, e essa divisão A sobre X é exatamente igual à divisão B sobre Y, que é exatamente igual a essa divisão C sobre Z, e o resultado dessas divisões aqui, pessoal, é sempre um valor que eu vou chamar assim, ó, um valor K. Pessoal, e esse valor K dentro da geometria plana, ele é conhecido como, escreva lá, ó, razão de semelhança. Beleza? Então, pessoal, fazendo um fechamento aqui, ó, em toda semelhança de triângulos, sempre estará definida uma proporção entre os seus lados correspondentes, ou seja, entre os seus lados homólogos. Beleza? E essa igualdade é sempre igual a um valor constante, e esse valor constante é a razão de semelhança, que eu vou explicar para você o que significa nesse exemplo que nós vamos fazer agora. Beleza? Acompanha aí, hein? Vem comigo. Então, desce um pouquinho comigo aqui, ó.
e vamos fazer 2 exemplos. Olha o que diz aqui no item A. Diz assim, ó, nos triângulos abaixo, determine os lados A, B e, olha só, pessoal, e a razão de semelhança dos triângulos. Pessoal, nesses 2 triângulos aqui, ó, repare o seguinte, no triângulo da esquerda, eu tenho o ângulo linha, e no triângulo da direita, nós também temos aqui ó, um certo ângulo linha. Eu não sei quanto é que vale esse ângulo linha, mas uma coisa é certa, pessoal, esse ângulo aqui ó, é o mesmo que esse daqui. Tudo bem? Repare, nós temos aqui um ângulo ó, representado com 2 linhas, e aqui também nós temos um ângulo representado com 2 linhas. Ou seja, nós temos aqui ó, 2 ângulos congruentes entre si. Pessoal, é sempre assim. Quando aparecer numa questão 2 triângulos e 2 ângulos de um triângulo são congruentes a 2 ângulos do outro triângulo, pessoal, tenha certeza, esses 2 triângulos são triângulos semelhantes e aquele terceiro ângulo ali onde não está sendo formado absolutamente nada, aqueles 2 ângulos ali ó, são congruentes entre si também. Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, certamente ó, esse ângulo aqui ó, acaba sendo o mesmo que esse daqui. Como nós temos ângulo linha lá em cima, vamos colocar aqui ó, ângulo risco e ângulo risco. Beleza? Agora, pessoal, para nós formarmos aqui a proporção da semelhança dos triângulos, é importante que a gente perceba quais são os lados correspondentes, ou seja, os lados homólogos. Beleza? Olha só, vamos começar, por exemplo, com esse lado 10 que está aqui. Tudo bem? Esse lado 10 está entre o ângulo linha e o ângulo 2 linhas. Concorda comigo? Aí você faz o quê? Vai no outro triângulo e veja o que está entre o linha e o 2 linhas. Entre o linha e 2 linhas, nós temos o lado 5. Beleza? Então, o 10 está para o 5 aqui. Agora, pessoal, isso daqui ó, é exatamente igual. Vamos comparar agora esse 6 aqui. Ó. Esse 6 está entre 2 linhas e risco. Nesse outro triângulo, entre 2 linhas e risco, nós temos o A. Então, o 6 está para o A. Beleza? Olha só, o 6 está para o A. Beleza? Isso daqui, pessoal, é o mesmo que, olha só, esse outro lado 14, então, certamente, ó, por estar entre linha e risco, está aqui, ó, linha e risco, então o 14 está para o B. Beleza? Olha só, 14 está para o B. Pessoal, importante aqui, ó, nessas 3 frações, eu coloquei no numerador os lados de um triângulo e no denominador eu coloquei os 3 lados ali do outro triângulo, tá? Não importa se no numerador estão os lados do triângulo maior ou se no denominador estão os lados do triângulo maior. Isso não importa. Importa que tem que estar sempre assim, ó, seguindo essa coerência. No numerador os lados de um triângulo e no denominador os lados do outro triângulo. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, repare nessa igualdade de frações que nós temos aqui. Isso nada mais é do que uma proporção definida, beleza? Nós temos aqui ó, essa fração 10 sobre 5, nós podemos tirar o valor dela. Quanto é que dá 10 sobre 5? Pessoal, 10 sobre 5, o resultado é 2. Ou seja, isso aqui é 2, essa fração também vale 2 e essa fração também vale 2. Ou seja, tudo é exatamente igual a 2. Pessoal, e esse 2 aqui, ó, nada mais é do que a nossa razão de semelhança, ok? Agora, repare o seguinte, ó, eu vou pegar essa fração 6 sobre A e vou igualar a essa razão de semelhança que nós temos aqui, ou seja, ao 2. Nós temos, então, que o 6 dividido pelo A, o resultado é 2. O que acontece? Esse A que está dividindo, ele passa multiplicando aquele 2 ali, e o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, então, o 6 é igual a 2 vezes o A. Então, pessoal, reparem que o lado que vale 6, ele é exatamente igual a 2 vezes o lado que vale A, que é o seu lado homólogo. Pessoal, o que significa, então, essa razão de semelhança, que nesse caso está sendo representada pelo valor 2? Ela indica quantas vezes o triângulo maior ele é maior do que o triângulo menor. Por exemplo, esse triângulo maior, se nós temos a razão de semelhança valendo 2, esse triângulo maior, os seus lados, eles são o dobro dos lados do triângulo correspondente, do triângulo semelhante, que é menor. Beleza? Vem aqui, ó. Então, com isso aqui, pessoal, eu posso dizer então que o 2 está multiplicando e 10 dividindo.
nós vamos ter que o lado A, então, vale 6 dividido por 2. O lado A, então, ele vale 3. Olha só, pessoal, o A aqui ó, vale 3. E nós temos o lado correspondente aqui ó, valendo 6. Ou seja, pessoal, aí a gente consegue identificar bem que a razão de semelhança valendo 2 indica, então, que o lado 6 é o dobro do seu lado correspondente, que no caso é o A, que nós descobrimos que vale 3. Beleza? Agora, pessoal, olha a outra fração ali, ó. 14 sobre B, isso aqui é igual a 2. Nós poderemos fazer dessa maneira como nós fizemos aqui. Agora, pensa o seguinte, pessoal. Se nós temos aqui ó, o 10, beleza? E o 5, ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui são lados homólogos. Isso daqui, pessoal, já dá para identificar aqui ó, que a razão de semelhança é 2. Concorda comigo? Se são dois triângulos semelhantes e esse lado vale 10 e o seu lado correspondente, o lado homólogo, vale 5, significa que esse lado aqui é o dobro desse. E o que acontece? Esses outros dois lados, eles medem o dobro dos seus correspondentes aqui. Então, olha só, pessoal, o 14 aqui ó, possui o correspondente B. Se nós temos 14 aqui, certamente aqui, então, o B vale 7. Beleza? Nós poderíamos fazer também dessa maneira aqui, como nós fizemos essa fração. Ok? Então, pessoal, o lado A mede 3, o lado B mede 7 e a razão de semelhança solicitada, ela vale 2. Beleza? Agora vamos fazer outro exemplo, um pouquinho mais complexo que esse daqui, tá? Para você ficar bem craque em relação à semelhança de triângulo. Beleza? Acompanha aí, tá? Vem comigo. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos a esse outro exemplo aqui, ó. Olha só, aqui tem algumas medidas sendo informadas e nós temos aqui ó, essa figura sendo representada por dois triângulos. Pessoal, a melhor coisa a fazer agora é nós separarmos aquele triângulo menor ali, ó, que está encaixado naquele triângulo maior e nós identificarmos os ângulos correspondentes, que são congruentes, e, consequentemente, nós montarmos uma proporção caso esses dois triângulos sejam semelhantes. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só, pessoal, vou separar os dois triângulos, tudo bem? Eu vou dizer que esse daqui ó, é o triângulo maior, tudo bem? Ou seja, olha só, aqui é o vértice A, nós temos o C e o B. Está aqui o C e está aqui o B. Tudo bem? Agora nós temos aqui o triângulo menor, tá? Que ele é mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos assim, ó. Olha só, vértice A, tudo bem? Vértice S e nós temos o vértice R que está aqui. Agora, pessoal, repare o seguinte, nós temos aqui ó, um ângulo sendo informado, ângulo linha aqui no vértice S, tudo bem? Ó, olha só, ângulo linha. E aqui no vértice B, nós temos o mesmo ângulo linha. Ou seja, nós temos dois ângulos aqui, ó, ângulos congruentes, de mesma medida. Agora, repare o seguinte, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo menor, que está encaixado nesse triângulo maior, pessoal, o que acontece? Ó? Esse canto aqui, ó, o canto de encaixe, você concorda comigo que esse ângulo aqui ó, é um ângulo que pertence a esse triângulo da esquerda, ele pertence ao triângulo da direita também? Concorda comigo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo duas linhas e esse ângulo aqui de ângulo duas linhas. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Nós temos aqui dois triângulos que possuem dois ângulos congruentes, beleza? Então, certamente, pessoal, o terceiro ângulo também será congruente. Eu vou chamar de ângulo risco, beleza? Agora, pessoal, vamos colocar as medidas. Olha só, a medida de AB vale 15 centímetros. Então, ó, do A até o B, nós temos aqui 15 centímetros. Do B até o C, são 12 centímetros. Então, pessoal, do B até o C, nós temos aqui ó, 12 centímetros. Do A até o C, nós temos 21 centímetros. Pessoal, todo esse comprimento aqui, ó, 21 centímetros. E do A até o S, nós temos 5 centímetros. Olha só, do A até o S, nós temos aqui ó, 5 centímetros. Pergunta o seguinte, ó, calcule o comprimento RS e o comprimento AR. Pessoal, RS eu vou chamar aqui ó, de X e o AR aqui eu vou chamar de comprimento
y. Tudo bem? Agora, pessoal, com muita calma, tá? Identifique quais são os lados homólogos e estabeleça uma proporção entre esses dois triângulos aí, já que eles são dois triângulos semelhantes. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, olha só, o 21 aqui, ó, é um lado que está entre risco e duas linhas. No outro triângulo, entre o risco e o duas linhas, nós temos o lado y, ou seja, o 21 e o y são dois lados homólogos. Então, podemos dizer que 21 está para o y. Beleza? Agora, olha só. Nós temos esse 12 aqui, ó, que é um lado que está entre o ângulo risco e o ângulo linha. No outro triângulo, entre o ângulo risco e o ângulo linha, nós temos o x. Então, nós temos aqui que o 12 está para o x. Beleza? Então, são dois lados ali homólogos. O 12 está para o x. Tudo bem? Agora, pessoal, finalmente, o lado 15 aqui, ó, que está entre duas linhas e linha, ele é correspondente, ou seja, homólogo a duas linhas e linha, ou seja, a esse lado 5 aqui. Então, o 15 está para o 5. Então, vamos colocar aqui, ó, isso aqui é igual a 15 dividido pelo 5. Agora, pessoal, olha que interessante aqui, ó. Nós temos essa fração, 15 sobre 5, valendo 3. Então, essa fração é igual a essa fração, que é igual a essa fração, e essas três frações, elas têm o resultado 3, que nada mais é, né, pessoal, como você sabe, a razão de semelhança desses triângulos aí. Se a razão de semelhança mede 3, significa que os lados do triângulo maior, pessoal, medem 3 vezes mais do que os lados do triângulo que é menor. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, ó, que esse 12 sobre x, que está aqui, ó, 12 sobre x, é exatamente igual a esse 3. Tudo bem? O que acontece? Ó? O x vai multiplicar o 3, nós vamos ter, então, que o 3x fica exatamente igual ao 12, tudo bem? E esse 3 que está multiplicando, ele desce dividindo, então o x é igual a 12 dividido por 3, o x ele vale 4 centímetros. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só. Como nós vimos que a razão de semelhança mede 3, isso identifica, então, que os valores que estão aqui no numerador, que representam os lados do triângulo que é maior, valem 3 vezes mais do que os lados que se encontram no denominador, que são os lados do triângulo que é menor. Concorda comigo? Então, olha só. Se esse lado aqui, ó, vale 3 vezes mais do que o y, então, certamente ali, ó, o y ele vale 7 centímetros. Ok? Então, o y aqui vale 7 centímetros e o x vale 4 centímetros. E aí, pessoal, tudo bem até aqui? Agora vamos ver uma importante propriedade da semelhança de triângulos, tá? Não sai daí, tá? Vem comigo aqui. Desce aqui, ó, e vamos ver esse teorema que diz o seguinte, ó. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então, olha só, por exemplo, uma reta aqui, ó, é paralela a um dos lados do triângulo. Eu desenhei, por exemplo, essa reta sendo paralela ao lado BC, mas eu poderia traçar uma reta assim, pessoal, paralela ao lado AB, ou poderia traçar uma reta assim, que é paralela ao lado AC. Beleza? E essa reta interceptou os outros dois lados em dois pontos distintos. Pessoal, ó, está aqui um ponto distinto desse daqui. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha só. Então, o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Pessoal, essa reta aqui, ó, determinou um triângulo pequenininho aqui em cima, tudo bem? E tenha certeza que esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao primeiro, ou seja, ao triângulo ABC. Tudo bem? Então, pessoal, sempre que nós traçarmos uma reta que é paralela a qualquer um dos lados, o triângulo ali formado, ele é semelhante ao triângulo maior. Tudo bem? Vamos fazer agora uma questão sobre esse teorema que está aí. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Nos triângulos abaixo, DE é paralelo a BC. Pessoal, nesse item A aqui, ó, nós temos que o segmento DE, que está aqui, ó, ele é paralelo
ao segmento BC que está aqui. Tudo bem? Então, o que acontece de acordo com o teorema que nós acabamos de ver? Ó? Esse triângulo aqui em cima, pessoal, ele acaba sendo semelhante ao triângulo maior, ou seja, ao triângulo ABC. Tudo bem? Pessoal, o que eu aconselho aqui ó, é que o aluno que tem até um pouco mais dificuldade, ele faça a representação aqui, ó, desenhe separadamente esses dois triângulos. Tem o triângulo maior e nós temos lá em cima, né, o triângulo menor que é semelhante a esse triângulo maior aí. Tudo bem? Olha só, o triângulo maior aqui, ó, entre o vértice A e o vértice B, ou seja, todo esse lado esquerdo aqui, ó, mede 6 mais o 3, ou seja, todo esse lado aqui mede 9. Tudo bem? Agora, olha só, no triângulo maior, a sua base mede o x, que está aqui, ok? Agora, no triângulo menor aqui, ó, nós temos que esse lado mede 6, então nós temos o 6 aqui, tudo bem? E a base do triângulo menor, ela mede 8, ou seja, vamos ter o 8 aqui, ok? Então, pessoal, se nós queremos descobrir aqui ó, o valor do x, é muito simples. Ó. O x está para o seu lado correspondente, que nesse caso vale 8, ou seja, o x está para 8. Assim como, olha só, nós temos o 9 aqui, ó, tudo bem? O 9 tendo 6 aqui como seu lado correspondente, tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós temos uma igualdade de duas frações, nós podemos simplesmente multiplicar cruzado. Então, o que nós vamos ter ali ó, é o seguinte, 6 vezes o x, vamos ficar com 6x, isso aqui é igual a 8 vezes o 9, nós vamos ter, então, 72. O 6 está multiplicando, então ele desce dividindo, então nós vamos ter que o x vale 72 dividido por 6, o x ele vale 12. Tudo bem, pessoal? Agora desce comigo aqui ó, e vamos para o exemplo B. Olha o que acontece aqui, ó. Foi dito no enunciado que esse lado BC aqui, ó, o enunciado, pessoal, é tanto para o item A como para esse exemplo B. Tudo bem? O lado BC, ele é paralelo ao lado DE. Tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, nós temos aqui ó, que esse triângulo aqui, ó, ele acaba sendo semelhante ao triângulo maior, ou seja, ao triângulo inteiro. Para esse exemplo B aqui, pessoal, repare que a pergunta é determine o comprimento x, que é o segmento que vai do A até o D. Pessoal, o segmento do A até o D é toda essa base aqui, ó. Ou seja, nós devemos saber, então, quanto mede esse comprimento aqui, ó, pessoal, que vai fora a fora, tá? Do A até o D. Então, nossa pergunta está aqui, o x. Beleza, pessoal? Agora, olha só a cartada interessante aqui. Ó. Se nós temos toda essa base aqui valendo x, beleza? E esse comprimento aqui da esquerda vale 10, quanto é que vale esse comprimento da direita aqui? Ó? Quanto? Isso, olha só, é todo esse comprimento menos o 10, ou seja, é o x menos o 10. Vamos colocar aqui, ó, x menos o 10. Beleza? Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar os dois triângulos separadamente, tá? Vou colocar aqui, ó, um desenho que representa o triângulo maior, tudo bem? Vamos fechar aqui em cima, fica bem bonitinho, né? Mais ou menos. Aí vamos colocar aqui, ó, o triângulo menor, mais ou menos assim, tudo bem? Olha só, no triângulo maior, a base é x, então temos o x aqui. No triângulo maior, esse lado aqui é 36, ou seja, 36. No triângulo menor, a sua base mede x menos o 10. Vamos colocar aqui a x menos o 10. E o lado esquerdo aqui ó, vale 27, então aqui vale 27. Beleza? Então, pessoal, posso dizer que o x menos o 10, olha só, o x menos o 10, ele está para o lado x, assim como o 27 está para o lado 36. Beleza? Pessoal, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui, tá? Nós vamos ter o seguinte, ó, esse 36 irá multiplicar esse numerador, ou seja, 36 vezes o x,
36x, e 36 que multiplica o menos 10, vamos ficar com menos 360. Isso aqui é igual 27 vezes o x, 27x. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos mandar esse 27x aqui, ó, lá para o lado esquerdo ele passa subtraindo, enquanto que esse menos 360 passa para o lado direito com o sinal positivo. Então, olha só, 36x menos o 27x, nós vamos ficar com 9x. E esse 360 negativo passa para o lado direito, 360 positivo. Então, o que acontece? O 9 está multiplicando, desce dividindo. Vamos ter, então, 360 dividido por 9. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter o x valendo 40. Beleza? Beleza, pessoal? Certamente esse tipo de questão aí você já deve ter encontrado aí nos seus estudos ou até em alguma prova. Beleza? Pessoal, agora vamos ver mais uma propriedade que é muito importante para a semelhança de triângulos. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver essa observação que nada mais é do que uma propriedade. Olha só, se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre dois elementos homólogos, então olha só, então a razão entre dois elementos homólogos é K também. Ferreto, explica melhor o que está acontecendo aí. Pessoal, olha só, vamos desenhar aqui, ó, dois triângulos e vamos supor que esses dois triângulos sejam triângulos semelhantes, beleza? Os três ângulos correspondentes têm a mesma medida, tá? Então, se eles são semelhantes, eu posso dizer, por exemplo, que esse lado, por exemplo, se ele vale A e esse lado vale B, nós podemos dizer que o lado A sobre o lado B, ele é exatamente igual ao K, que é a nossa razão de semelhança. Não é assim? Agora, repare que nessa observação foi dito o seguinte, ó, então a razão entre dois elementos homólogos. Ferreto, o que você quer dizer com elementos homólogos? O que eu quero dizer é o seguinte, que não precisa ser necessariamente a comparação dos lados. Nós podemos, por exemplo, comparar aqui, ó, as duas alturas em relação a essas bases que estão aqui. Ou seja, olha só, deixa eu colocar aqui as duas alturas. Se eu chamar, por exemplo, essa altura aqui, ó, de H1 e essa aqui eu vou chamar, por exemplo, de altura H2, e nós temos que esses dois triângulos são semelhantes, tu pode ter certeza que H1 dividido pelo H2 é exatamente igual ao lado A dividido pelo lado B, que também é igual à razão de semelhança K. Beleza? Então, pessoal, essa observação diz que não apenas a comparação dos lados na semelhança de triângulos é possível. Você pode comparar as alturas, como nós vimos ali, você pode comparar os raios das circunferências inscritas, os raios das circunferências circunscritas a esses dois triângulos, quaisquer dois segmentos homólogos podem ser comparados, ou seja, a fração entre eles pode ser igualada àquela razão de semelhança K que está ali. Beleza? Pessoal, agora vamos fazer a saideira, tá? Que fala exatamente dessa observação, uma questão aí clássica, tá? De vestibular. Beleza? Vem comigo aqui. Olha só, vamos descer aqui, ó, e vamos fazer então esse exemplo que é a última questão dessa aula aqui, tá, pessoal? Questão aqui, deixei aqui, ó, a cereja do bolo para a última questão. Olha só, diz o seguinte, prolongando-se os lados oblíquos do trapézio abaixo. Pessoal, olha só o que está sendo dito aqui. Nós temos um trapézio aqui embaixo e nós temos dois lados que são paralelos, beleza? Esse lado aqui, ó, ele é paralelo a esse lado aqui, isso porque é trapézio, tá? E no trapézio, pessoal, nós temos dois lados que não são paralelos, que no caso são esse lado aqui e esse lado aqui. Beleza? E diz o seguinte, ó, prolongando-se os lados oblíquos do trapézio abaixo, olha só, vamos prolongar aqui, ó. Prolonguei, por exemplo, esse lado aqui, tudo bem? E vou prolongar, por exemplo, esse lado aqui, ok? Diz o seguinte, eles se interceptarão em um ponto E. Olha só, pessoal, vou apagar um pouquinho aqui, ó. Então, eles estão se interceptando em um ponto
E que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Agora diz o seguinte, ó, determine a altura do triângulo relativa à base AB. Pessoal, nós temos aqui dois triângulos. Esse triângulo aqui e o triângulo maior. Como ele diz aqui, ó, a altura do triângulo relativa à base AB, ele está se referindo ao triângulo maior. Tudo bem? Ou seja, ele quer saber aqui, ó, a altura, vamos colocar mais ou menos aqui assim, a altura desse triângulo que é maior. Tudo bem? Eu vou chamar essa altura de altura H. Agora, pessoal, como nós vimos antes, se esses dois lados aqui, ó, são dois lados paralelos, o que acontece? Esse triângulo que está aqui em cima, ele acaba sendo um triângulo que é semelhante ao triângulo maior. Concorda comigo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, ó, vamos desenhar os dois triângulos, mais ou menos assim, ó. Vamos dizer que esse aqui é o triângulo maior e vamos colocar aqui, ó, o triângulo semelhante menor. Tudo bem? Olha as medidas. No triângulo maior, a base é 50. Então, vamos colocar aqui o 50. No triângulo menor, a base é 30. Então, vamos colocar aqui o 30. Tudo bem? No triângulo maior, eu chamei a altura dele H. Então, vamos colocar aqui, ó, tudo bem? Aqui por dentro, ó, a altura dele, sempre 90 graus, tá, pessoal? A altura é sempre 90 graus, a altura H. Agora, pessoal, cuidado aqui, ó. Nós temos essa medida aqui, ó, valendo 10. Por que que eu vou precisar dessa medida? Pessoal, olha só. A altura maior, o triângulo maior, vai de cima até embaixo. Concorda comigo? Eu estou chamando essa altura de altura H. Essa parte de baixo aqui, ó, diz que o comprimento dela mede 10, ou seja, esse comprimento aqui que vai desse ponto até esse ponto aqui, ó, esse comprimento aqui é 10. Aí eu pergunto para você, é possível, então, dizer quanto mede essa altura que está aqui? É possível? Claro, pessoal. Se o total aqui é H, e nós temos aqui embaixo a medida valendo 10, então, certamente, esse comprimento que está aqui é o total, que é o H, menos esse comprimento 10 que está aqui embaixo, ou seja, H menos o 10. Beleza? Então, esse comprimento aqui, ó, pessoal, vamos puxar aqui, ó, a altura, então, do triângulo menor aqui, essa altura, ela vale H menos o 10. Beleza? Agora, pessoal, nós podemos fazer aqui, ó, a proporção entre os dois triângulos. Olha só, a base desse está para a base desse, ou seja, o 50 está para o 30, assim como a altura desse, que é o H, está para a altura do menor aqui, ó, que é H menos o 10. Beleza? Primeira coisa, pessoal, nós podemos cancelar esse zero com esse zero aqui, tudo bem? E nós vamos pegar, então, esse denominador aqui, ó, que vale H menos 10, e ele irá passar multiplicando todo ele, tá? Irá passar multiplicando aquele 5 que está lá em cima. Ou seja, nós vamos ficar aqui, olha só, o 5, que multiplica, então, o H menos o 10. Isso daqui, pessoal, é igual a H que multiplica esse 3 aqui embaixo, né? Fizemos uma multiplicação cruzada, ou seja, 3H. Agora, pessoal, se esse 5 multiplica esse parênteses, nós vamos fazer aqui, ó, a distributiva, famoso chuveirinho, né? Nós vamos ter, então, que o 5 vezes o H, ficamos com 5H, e o 5 que multiplica o menos 10, vamos ter o menos 50. Menos 50, tá? Isso aqui é igual a 3H. Pessoal, passa o 3H aqui, ó, lá para o lado esquerdo, nós vamos ficar com 5H menos o 3H, ficaremos com 2H. Vamos passar esse menos 50 para o lado direito, ele passa como 50 positivo. O 2 está multiplicando H? Tá. Então, ele vai descer dividindo 50, ou seja, a altura é igual a 50 dividido por esse 2, ou seja, a altura vale 25. Ok?
Beleza? Então, pessoal, espero que essa aula de semelhança de triângulos tenha sido muito proveitosa para você, já que muita informação foi colocada aí, tá? Muitas propriedades, exercícios aí bem clássicos também. Espero que tenha sido muito importante para os seus estudos dentro da geometria, dentro da matemática, dentro de todos os seus estudos, no seu progresso aí rumo à sua aprovação. Beleza? Pessoal, encontro você nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais!